Então hoje nós vamos para 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 1. E aqui nós vamos aprender muito com um trecho da história de Davi. Primeiro, para eu situar vocês no espaço-tempo, né, assim, no que estava acontecendo e onde estava acontecendo, nós estamos falando de uma época em que Israel, existia ali nele o primeiro reinado. O primeiro rei de Israel foi Saul. Um rei que representa exatamente a postura do povo de Israel naquele tempo. Ora, fazia ardentemente a vontade de Deus e outra hora fazia relaxadamente a vontade de Deus ou ardentemente a sua própria vontade. E era isso que estava acontecendo com Saul nessa época. Saul era o rei de Israel. Nesse tempo, Davi, um jovenzinho ali, uma, entre aspas, criança, né? Antes, menor de 20 anos de idade ali, ele derrota um homem de quase 3 metros, né? O Golias. E aí todos os filisteus fogem, enfim, ali ele se torna conhecido entre as pessoas de Israel, ele passa a ser escudeiro do rei Saul, ele passa a ser arpista lá no palácio, Saul quer atacar ele casa com a filha do Saul, mas mesmo assim o próprio Saul queria, né, acabar com o genro por inveja, por causa que ele se deixou ser levado, Saul, por um espírito mau. Resumindo, Saul teve que fugir, Davi teve que fugir de Saul e por isso ele estava se refugiando em outros lugares. Ele tentou se refugiar lá na caverna de Adulão, né? Até entre os filisteus, certa vez ele foi procurar abrigo, mas ele foi se refugiar na caverna de Adulão e não bastasse os problemas que ele tinha, se ajuntou a ele muitas pessoas, cerca de 400 homens ali, junto com as suas famílias. Veja só, a caverna, o homem entrou para esconder e entrou um monte de gente junto com ele. Foi até lá, né? Lógico que não só dentro da caverna, mas ao redor ali. Inclusive a própria família dele e gente que tinha problema também. Então, com isso a gente pode enxergar que liderança não é uma coisa que se constrói apenas intencionalmente. A liderança é um dom dado por Deus, né? É um dom dado por Deus. Tem gente que você perguntar, você quer ser um líder? Muitas das vezes a pessoa vai falar, não, eu não quero. Veja Moisés. Moisés, um homem que tinha aparentemente um temperamento parecido com o meu, né? Eu não estou querendo me comparar a Moisés, não. Estou falando comparar o jeito, né? Moisés era uma pessoa que às vezes se encolerizava, na maior parte do tempo era uma pessoa calma, né? Mas às vezes ele estourava a paciência com o povo de Israel, né? Falava, e aí o povo não obedecia. Mas enfim, ele falou assim, ó, eu não posso ser enviado por ti, Deus, lá para o povo do Egito, eu não sei nem falar direito, mas Deus falou, eu vou te enviar, Arão é o seu irmão e vai te ajudar lá. Então quer dizer que a liderança é um fardo, é um peso, é algo que existe uma recompensa, mas é uma responsabilidade muito grande. As pessoas pensam que liderar é mandar. É muito, muito pelo contrário. Liderar é servir. Veja o exemplo de Jesus. Jesus, ele serviu os discípulos. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E hoje, o conceito que nós vamos tratar sobre a vida de Davi, comparando com a nossa vida, é que Deus chamou você e eu para sermos sal da terra e luz do mundo. Para sermos a pessoa que faz a diferença na terra, ou seja, o sal na terra, ele corrige a acidez dela. Ele promove uma mudança no solo. E nós somos luz do mundo. Quando tem escuridão e a luz está presente, ela muda, ela faz as pessoas enxergar onde tem buraco, onde tem pedra, e você e eu temos que fazer isso. Nós somos sal da terra quando nós mudamos o jeito das pessoas enxergar, quando nós influenciamos as pessoas. E quando eu estou falando de influência, eu não estou falando de números, eu estou falando de lugar, o lugar onde você e eu nos encontramos, o seu trabalho, a sua casa,
você pode e deve, e se você prestar atenção, você já influencia as pessoas que convivem com você. A questão é que às vezes nós nos deixamos ser influenciados por coisas que não devemos deixar entrar na nossa mente, no nosso coração. Isso a gente tem que vigiar. Mas você influencia, e como você e eu estamos usando essa influência? Davi era alguém que influenciava as pessoas ao seu redor. A influência para as pessoas e liderança, ser cristão, ser uma pessoa. Davi não era cristão, Jesus nem tinha vindo ainda, né? Mas eu quero comparar a vida desse israelita, um servo do Senhor, segundo as Escrituras, um homem segundo o coração de Deus, quer dizer, um homem que Deus viu ali como um exemplo de liderança, comparar ele com a sua e com a minha vida. Então, a ocasião era que Davi estava fugindo de Saul, que era o rei de Israel, que planejava matá-lo, mesmo Davi não tendo feito nada de errado. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você e eu entendêssemos não é porque você faz o bem para uma pessoa que essa pessoa vai te recompensar. Às vezes você vai fazer, mas essa pessoa não vai te recompensar. E às vezes não pode ser só uma pessoa, pode ser um conjunto de pessoas. A ingratidão está presente no mundo. Veja só, Jesus cuidou ali de Pedro, de Simão Pedro, né? Cuidou dos outros discípulos, ensinou eles. Jesus vira para ele e fala, você vai me negar antes que o galo cante, né? Você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus. Isso foi uma ingratidão? Foi muito mais do que uma ingratidão, foi uma traição. Jesus sabia disso e mesmo assim continuou cuidando dele. Então é importante a gente enxergar que ingratidão vai acontecer por parte das pessoas. Isso não deve nos deixar iludidos ou desiludidos. Na verdade, o que a gente precisa fazer é olhar para a palavra de Deus e obedecer a palavra, independente da reação das pessoas. Você e eu não servimos a Deus com base nos resultados. Você não serve a Deus por causa do que você quer ver diferente na vida das pessoas. Você serve a Deus por causa que você sabe que é o certo a se fazer, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso nós temos que obedecer a palavra dele. Você não serve a Deus para você ficar rico ou rica. Você não serve a Deus para você ter mais prosperidade. Você não serve a Deus para você ser bem-sucedido no serviço, para receber cura. Você serve a Deus porque Ele é Deus. E essas outras coisas podem estar inclusas no pacote ou não. Você pode enriquecer ou não, você pode ser curado ou não. O importante é eu e você obedecermos a Deus, porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Não é apenas como você vive aqui. Jesus disse que se você quiser entrar no reino dos céus, não basta dizer Senhor, Senhor, mas tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então é necessário entender isso. E vamos aqui a 1 Samuel capítulo 23, verso 1, para a gente entender o que estava acontecendo com Davi. Ele tinha ali um exército improvisado, né, de cerca de 400, 600 homens, né, mais ou menos, entre esse número aí, porque ele começa com 400, depois vai aumentando no decorrer do tempo. Verso 1 do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 23, verso 1. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou a Jeová, devo atacar esses filisteus? Jeová lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou a Jeová novamente. Levante-se, disse Jeová, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Então temos bastante informação importante aqui. Nós lemos 6 versículos e tem muita coisa para a gente saber. A primeira coisa
é que esse Abiatar que eu citei no verso 6, ele era um sacerdote que teve a família assassinada por Saul. Então veja que, olha o tipo de gente, todo mundo com problema se juntava a Davi. Davi, você tá passando problema, Davi, aconteceu isso comigo, aconteceu, olha, as pessoas corriam para Davi, elas se sentiam em paz perto de Davi, elas se sentiam seguras perto de Davi. E eu pergunto para você, quando você vê uma pessoa com problemas, a sua postura é, vai para lá, isso não é problema meu não, você que se vira, ou a sua postura é querer ajudar? Mas não querer ajudar para falar para as pessoas que ajudou, não querer ajudar para se sentir superior, mas querer ajudar porque você sabe que Deus te deu condições para isso. Será que essa é a nossa postura? Davi sabia que Abiatar, ele fugiu para não ser morto. Saul, olha onde que Saul chegou. A ponto de ser movido por espírito maligno, Saul assassinou uma família de sacerdotes, só escapou Abiatar. Abiatar escapou e ele pensou, para onde que eu vou? Para onde que ele foi? Para Davi. Eu sei que Davi vai saber o que eu tenho que fazer, ele vai me acolher, ele vai cuidar de mim. É assim que as pessoas me enxergam, te enxergam, ou enxergam assim, não, peraí, esse aí eu não posso contar, não. Não é que Davi não tinha problema. Eu não quero que você pense que para ajudar as pessoas, você e eu precisamos ser pessoas perfeitas. Se fosse assim, a gente tinha que ser Deus. Só Deus é perfeito. Davi estava cheio de problema. Cheio. Ele era desprezado pelas pessoas. Uma vez ele foi pedir comida, né? Foi pedir comida para um homem chamado Nabal. Era até um primo distante dele, né? Da mesma tribo, da tribo de Judá. Ele foi pedir comida e falou assim, quem que é o filho de Jessé? Muitos servos fogem de seus senhores, né? Nabal falou isso dele. Era alguém arrogante, tratou ele dessa forma. E olha que Davi estava protegendo os pastores dos rebanhos de Nabal. E mesmo assim foi isso que ele recebeu em troca. Davi foi lá pedir comida e ele não deu. Então é importante que a gente entenda que o que te faz capaz de ajudar pessoas é você é filho de Deus e você serve a Deus. Aí tem gente que vai dizer, mas como que eu vou ajudar se eu estou precisando de ajuda? As duas coisas não são incompatíveis, entende? Nós não precisamos ajudar só depois de sermos ajudados. É as duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos procurar ajuda e nós podemos ajudar. Às vezes até ao mesmo tempo. Veja que Abiatar foi procurar ajuda em Davi, mas ele ajudou Davi. Ele ajudou Davi também. Ele levou com ele uma estola sacerdotal, o colete que os sacerdotes utilizavam, que o sumo sacerdote utilizava, para servir a Deus, inclusive consultar a Deus. Segundo alguns escritos, né, as pedrinhas, que são 12 do colete sacerdotal, brilhavam para mostrar o que Deus estava falando, né? Havia engate de pedras também ali nas ombreiras do colete sacerdotal, o Urim, o Tumim. Deus falava ali com quem estivesse vestindo aquele colete sacerdotal, quem fosse ali o sumo sacerdote. Então, isso acontecia, Deus falava. Então, Davi estava perguntando, e quem estava consultando a Deus por ele? Abiatar. O caso é que Davi, para ajudar as pessoas e para ajudar ele mesmo, ele queria tomar as decisões certas. E o que ele fez para tomar a decisão certa? Ele orou. Deus, descobri que os filisteus estão atacando a cidade de Keila. Eu devo ir até lá? Vai atacar os filisteus. Vai lá ajudar. Veja, Keila era uma cidade da terra de Israel que ficava na terra de Judá, muito próximo à ainda existente hoje cidade de Hebron. Essa cidade, a cidade de Keila existe até hoje, mas com outro nome. Então essa cidade que ficava ali, próximo a Hebron, era uma cidade da terra dele, e os homens dele disseram assim, espera aí, Davi, a gente já está com medo de ficar aqui na terra de Judá. Agora, na terra de Judá, você quer ir para uma cidade que os filisteus estão atacando? A gente já está com medo de ficar aqui por causa que Saul está perseguindo a gente. Agora você ainda quer que a gente vá lá.
fugindo de Saul para atacar um exército, a gente está fugindo de um, a gente vai encontrar outro? Não estou te entendendo, não. Aí Davi escuta o que os soldados, né, os homens que estavam com ele, estavam seguindo ele, tinham para falar, escutou, mas ele foi perguntar para Deus, Deus, o Senhor falou comigo que é para ir, mas esses homens que estão comigo estão falando outra coisa, eles estão com medo, o que eu faço? Deus responde para ele, Davi, vai, eu vou entregar os filisteus na sua mão, você vai resgatar a cidade de Keila, você vai libertar os moradores de lá, vai derrotar os filisteus com uma grande derrota, pode ir. Então Davi escolheu ouvir a voz de Deus, é isso que eu e você devemos fazer. Quando a gente ajuda as pessoas, às vezes a gente vai escutar o que as pessoas têm para falar, mas para pegar conselho, tem que ser com Deus. O conselho a ser ouvido sempre é o de Deus. Deus pode falar com você como? Primeira coisa, você tem que falar com Deus, mas se você quer ouvir a Deus, você pode ler as Escrituras, às vezes Deus pode te dar um sonho, Deus pode usar uma profecia, pode usar uma pessoa para falar de forma inspirada com você, pode usar uma mensagem bíblica, né, um sermão, né, como está sendo ministrado aqui agora. Deus fala com você de diversas maneiras, mas é importante ouvir a voz dele. O jeito mais seguro é claro que as Escrituras, já tá lá escrito, né? As lições que a gente precisa aprender, o que é necessário saber para a vida cristã está ali, mas para tomar decisões, Deus vai falar com você. E pode ser de várias maneiras, mais seguro é a Bíblia, mas existem outras formas também. Deus vai falar, ouça. O que eu digo é ouça, tome as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Então Davi vai até Keila, derrota os filisteus, o rebanho dele aumenta, eles tomam os rebanhos que os filisteus estavam cuidando, enfim, libertou a cidade. E aí o que Davi faz? Ele fica na cidade, ficou lá. Ele era o herói daquela cidade. As pessoas lá daquela cidade deveriam agradecê-lo e amá-lo. Afinal de contas, ele liderou um exército para libertar eles dos filisteus, que eram inimigos. Você sabe o que eles fizeram com Davi? Ou o que eles iriam fazer? Nós vamos descobrir nos versos seguintes. Já falei no início dessa mensagem a respeito da gratidão ou da ingratidão, né? Vamos ver se esse povo era grato ou ingrato. Verso 7. Foi dito a Saul, lembra, Saul estava perseguindo Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. A cidade tem muro, muito mais fácil para eu pegar ele. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou. Davi orou mais uma vez. Deus, eu quero saber o que eu faço. Verso 10. Então orou, ó Jeová, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Jeová, Deus de Israel, responde-me. E Jeová lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão Saul a mim e entregarão a Saul a mim e meus soldados? E Jeová respondeu, entregarão. Olha aqui, Davi era o herói da cidade, ele tinha salvado eles das mãos dos filisteus. Aí ele pergunta, Saul vai vir aqui me pegar? Ele está vindo aí, ele está indo te pegar. E esse povo vai me entregar para ele? Esse povo que você salvou vai te entregar. Vai entregar você para ele. Aí tem gente que fala assim, bom, o que adianta eu ajudar as pessoas? Eu vou ajudar as pessoas, mas ninguém me ajuda. Ou o que adianta eu ajudar as pessoas se eu não posso contar com elas? A questão é, você e eu podemos contar com Deus. Eu não quero que você se sinta um super homem, uma super mulher, um super crente, um super cristão.
Eu não quero que você se sinta assim. Isso é nocivo, a gente se sentir super. Não é super nada, a gente era super pecador e Deus nos limpou pelo sacrifício perfeito de Jesus e nos tornou justos. Pessoas capazes de obedecer a palavra dele. Mas é necessário que a gente entenda que existem pessoas que a gente pode ajudar. E nem sempre elas vão agradecer. Às vezes o que você vai ganhar em troca ainda vai ser as pessoas falando mal de você, coisa desse tipo. Eu só quero dizer para você e para mim, não é para se decepcionar, não crie expectativa das pessoas te agradecerem. Quando você fizer alguma coisa, não faça para ser recompensado, mas faça por amor a Deus. Veja bem, é alguém que Deus fez, que Deus criou. É um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Então vou fazer por isso. Às vezes a recompensa não vai vir. Davi salvou a cidade que ele, Deus, eu posso ficar aqui porque esse povo vai cuidar de mim aqui? Não, eles vão te entregar para Saul. Então você não precisa ficar aí não, sai daí, Davi. Resumindo, era assim que Deus estava falando. Saul está vindo, foge porque senão esse povo que você salvou vai te entregar nas mãos dele. Ou seja, era um povo ingrato, né? Por medo, entre a nossa vida de Davi, vai de Davi, então deixa eu entregar Davi. Então, Davi, antes disso acontecer, veja, antes, ele perguntou para Deus, Deus, eu posso confiar nesse povo? Pode não, Davi, vai embora daí. E ele foi, né? Ele foi embora dali. Aqui o verso 12 é onde a gente parou. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e meus soldados a Saul? Jeová respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, então 600 soldados, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Espera aí, eu não sei para onde que eu vou. Eu estava fugindo de Saul, salvei uma cidade, e agora esse povo queria me entregar para Saul. Para onde que eu vou? Eles ficaram andando sem direção definida, quer dizer, acampavam aqui, depois ia para lá. Para onde que a gente vai? Não sei, vamos ver o que Deus vai falar. Eu não sei. E às vezes vai chegar momentos da nossa vida que a gente não vai saber o que fazer. Existem certas situações que é assim, eu não sei o que eu faço. Melhor coisa para fazer, espera que Deus vai falar de novo. Deus vai falar o que tem que fazer. Às vezes, existem determinados momentos que parece que a gente está abandonado pelas pessoas e por Deus. Parece. Muitas das vezes as pessoas que escreveram salmos falaram assim, Deus, até quando o Senhor vai se afastar de mim? Até quando o Senhor não vai me responder? Salmo 22, um sofrimento que Davi teve, ele fala a respeito disso, né? Mas é importante a gente olhar para Deus e confiar nele. Davi estava nessa situação, se eu tivesse no lugar de Davi, eu estaria bastante desesperançado, né? Ou desesperançoso, né? Estaria numa situação bem chateado, estaria muito chateado na situação de Davi. Imagina só, está fugindo de uma pessoa que quer acabar com ele, de repente salva uma cidade, está fugindo de um exército, encontra outro para lutar, derrota aquele exército, salva uma cidade e aquela cidade que você salvou quer te entregar para o seu inimigo. Né? Não valoriza. Aí o que acontece? Você sai de lá e para onde que eu vou? Ué, o que eu vou fazer? Não sei. O que eu faço? Eu já perguntei para Deus se eu tinha que sair daqui, falou que eu tenho que sair, né? Então, verso 13, a gente parou aqui, né? Eles ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Não, peraí. Agora ele não está lá mais, não adianta ir. Verso 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Guarda isso aqui, ó. Deus não entregou Davi em suas mãos. Quem não quis que Saul achasse Davi, quem planejou contratempos e mudanças, estava guiando Davi em toda aquela situação, foi Deus.
Deus não entregou, Deus não deixou Saul chegar lá. Aparentemente Davi estava sem direção. Mas porque era propósito de Deus que Davi permanecesse um tempo ali, sem andar fixo, né? sem espaço fixo. Porque se ele parasse, veja que até nisso Deus teve um propósito. Davi não sabia para onde ele ia. Enquanto ele estava meio perdido, onde é que nós vamos hoje, Davi? Vamos ficar aqui. Vamos para aquela fortaleza lá, vamos para aquela montanha, não, vamos para aquele vale. Vamos. Saul estava procurando Davi igual doido, e cada dia ele estava num lugar. Porque ele não sabia para onde ele ia. Até nisso Deus teve um propósito. Veja, se ele tivesse parado, vai para tal lugar, ele ia em linha reta para aquele lugar, ia chegar lá, Saul perseguia ele, alcançava ele, matava ele. Mas enquanto ele estivesse sem lugar definido, Saul não iria encontrá-lo. Então Deus não entregou Davi, até no silêncio, vamos dizer assim, Deus teve um propósito ali com Davi. O verso 15. Enquanto Davi estava em Horesa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, veja que Davi não sabia que Saul estava perseguindo ele. E mesmo assim estava andando de um lado para o outro. Então ele soube que Saul tinha saído, né? E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante Jeová, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horesa. Então veja o que acontece. Davi tinha um amigo, é até mal interpretado um pouco a história desse amigo dele, o nome dele era Jonatas e ele era filho de Saul. Tem uma ocasião que Davi fala com Jonatas assim, Jonatas, o seu amor para mim é melhor do que o amor das mulheres. Aí tem gente que vai falando, peraí, isso aí tem alguma coisa errada com esses dois aí. Parece que eles estão jogando no outro time, né? Mas não é isso não. Quando Davi fala isso, quer dizer, nem na minha esposa eu posso confiar. E a esposa dele era Mical. E a gente vê que ela até falou mentira a respeito dele depois. Então quer dizer, eu não posso confiar nas mulheres, mas em você eu posso confiar. Então a sua amizade, o seu amor por mim, a sua amizade para mim, nesse momento que eu estou passando, está sendo muito maior, muito melhor do que o amor das mulheres. Esse é o contexto disso, só estou explicando essa questão polêmica. Então Davi já era muito tempo amigo de Jonatas, que era filho de Saul. Quando Davi estava ali fazendo parte do exército de Saul, Jonatas deu para ele até a roupa dele, a armadura, a espada, a capa, né? Jonatas presenteou Davi, mostrando que tinha amizade com Davi. E ele sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel, sabia disso. Até Saul sabia. Por isso mesmo Saul queria, pensando talvez, vou atrapalhar os planos de Deus, né? Eu quero destruir Davi. Mas ele não ia conseguir isso. Porque a gente não pode lutar contra Deus e sair vencedor. Então Jonatas sabia. Você vai ser o rei de Israel, Davi. Você vai ser o rei de Israel. E eu, quando você for rei de Israel, eu vou ser o segundo em comando. Quer dizer, eu vou te ajudar. Eu quero estar ao seu lado quando você se tornar o rei de Israel, como seu amigo, como alguém que vai te ajudar. E é interessante a gente ver aqui, porque o verso 16 fala, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus, porque Davi estava numa situação difícil. Veja só, fica sabendo que Saul assassina sacerdotes, acode pessoas e vai para salvar uma cidade e a luta é difícil, ele salva a cidade, aquela cidade quer entregar ele para Saul, tem que fugir de Saul porque Saul está perseguindo ele. Está morando nos desertos, não tem lugar fixo, não pode parar, não tem como descansar. E as pessoas não eram gratas a ele. Assim, as pessoas que ele liderava ali, tudo bem, mas olha o que estava acontecendo com Davi. Ele não tinha nem lugar para descansar. Vem um amigo e fala,
Você precisa se fortalecer em Deus. Por quê? O que ele falou que ajudou ele a fortalecer? Se fortalecer em Deus, encontrar forças em Deus. Davi estava se sentindo fraco, se sentindo atribulado, não estava tendo tanta paz. E aí ele falou uma coisa. O que ele falou? Ele falou assim, não tenha medo. É isso que fez ele ter força em Deus. Não tenha medo. Meu pai não porá as mãos em você. Davi, meu pai não vai te pegar. Você será rei de Israel. Deus falou isso. Você vai ser rei de Israel. Então isso vai se cumprir. Vem de Deus. Você será rei de Israel. Aí vem uma coisa que ele falou dele. E eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Meu pai sabe que eu sou seu amigo, Davi. Ele sabe disso. Por isso que ele não confia tanto em mim. Por isso que eu não estou lá junto com os homens dele aqui para vir te perseguir. Eu estou lá em casa, estou cuidando das coisas enquanto meu pai está fora te perseguindo. Eu estou lá, cuidando do palácio, né? Ele estava lá, com certeza era Jonatas que administrava as coisas enquanto Saul estava ausente. E Saul vai lá lembrar ele disso. Davi, lembra disso. Lembra do que Deus falou. Lembra do que Deus já fez na sua vida. E é isso que você e eu precisamos lembrar. Jeremias, quando escreve Lamentações, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembra das coisas que Deus faz, lembra das coisas que Deus fez, lembra das coisas que Deus falou para você. Escuta isso. Vai ter muito grito por aí, muita gente falando, muita coisa acontecendo, mas você pode se lembrar do que Deus falou. É assim que a gente encontra forças em Deus para continuar, para batalhar, para seguir em frente. Porque a batalha não é contra seres humanos. A nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha é contra o mal, contra o pecado, contra a iniquidade. A nossa batalha é contra as trevas. É contra o império das trevas. Nossa batalha é contra isso, contra demônios, que é claro, vão usar pessoas e situações, mas é contra isso que é a nossa batalha. Nossa batalha não é contra as pessoas. Davi não estava lutando contra o povo de que lá, vamos acabar com essa cidade aqui porque são uns ingratos, vai entregar a gente para Saul. Não, ele saiu de lá. Esse povo não vai me entregar para Saul, sai daqui, pronto. Ele buscou forças em Deus, o que fortaleceu ele foi lembrar daquilo que Deus havia falado para ele. Um amigo chegou para ele e falou, olha, lembra disso, disso, disso e disso. Lembra. Lembra o que Deus falou, lembra do que vai acontecer, do que ele disse que vai acontecer, lembra do que Deus já fez na sua vida. Ele tinha que lembrar do que Deus tinha feito ali 10, 15 anos atrás, olha. Você lembra que Samuel, o profeta, foi até lá, a sua casa, enquanto você estava lá no rebanho, chamou você, derramou azeite na cabeça e falou que você seria o rei de Israel? Você lembra disso, Davi? Pois é. Faz muito tempo, mas Deus não esqueceu. Você pode ter esquecido. Então é importante você e eu lembrarmos o que Deus já falou ao seu coração. Lembra do que Deus falou e obedece. E creia e confia. E assim a gente sabe que a gente vai encontrar forças para prosseguir, para seguir em frente. Mesmo passando por tribulações, adversidades e situações difíceis. A história continua de Davi, você pode continuar lendo depois na sua casa. Vale a pena conhecer a história de Davi. Mas é isso que a gente tem para hoje. Que Deus nos abençoe a ser sal e luz, a influenciar pessoas, a tomar decisões corretas, mesmo em momentos de tribulação, de adversidade, de desespero, de ausência, às vezes, de esperança ou alegria. Que a gente olhe para Deus, olhe para a palavra dele e tome decisões certas, se fortaleça nele para continuar lutando e obedecendo
tudo aquilo que Deus falou a nós e tudo aquilo que Ele falou através do Filho dele. A gente siga os ensinamentos de Cristo, né? Então vamos fazer assim. Que Deus nos conceda a paz.